Nós tivemos, do período de 2009 a 2012, um verdadeiro descaso das escolas públicas municipais. Foram 4 anos de governo de verdadeira estagnação. Em 2012, nós fizemos uma paralisação pela falta de condições de trabalho nas escolas, mas a sociedade, o governo, as instituições que deveriam fazer esse apoio não respeitou na época a categoria, e nós tivemos aí um verdadeiro descaso com a educação pública municipal. Fomos para um outro governo que prometeu aí uma mudança, né, na trajetória educacional da nossa capital. Em 2013, a Prefeitura de São Luís publicou uma nota de que 80 escolas estavam sendo reformadas. Até hoje nós não sabemos que escolas foram essas que foram reformadas, e em 2013 nós já tivemos 23 escolas paradas por falta de condições de trabalho. Eles reduziram servente, eles reduziram segurança, não tinha mais segurança na escola, não tinha mais servente, só tinha o diretor, o coordenador. Olhe lá, que nós temos com várias escolas sem coordenadores, e os professores. E aí nós sempre enfatizando e cobrando do poder público respeito com as nossas crianças. Tem crianças que até hoje nunca tiveram uma aula de português, nunca tiveram uma aula de matemática. A Promotoria da Educação é conhecedora e sabedora dessa situação, e nós estamos denunciando ao léu, ao vento, porque ninguém toma uma postura de resolver os problemas educacionais da nossa capital. No período da greve, a gente contou com o apoio de alguns conselheiros tutelares. O nosso apoio maior é com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Eu gostaria muito que o Ministério Público Estadual fosse mais enérgico, porque eu enquanto educadora, para mim o processo pedagógico ele é emergente. Se eu não resolver aquele problema, pelo menos nos 3 primeiros meses do início do ano letivo, ele vai perdurar. Se perdurar um ano, é um ano perdido, ele vai para o outro ano. Então eu gostaria muito que a Promotoria da Educação ela fosse mais enérgica, ela fosse mais, vamos dizer, sistemática, ela cobrasse mais. Eu gostaria muito que os conselheiros tutelares, eles não buscassem só a questão da matrícula da criança na escola, mas que ele analisasse que tipo de oferta está sendo proporcionada para esses alunos. Eu vou brigar pela matrícula, a criança tem que ser matriculada, mas ele está matriculada em que escola? O que estão proporcionando para esses alunos, para essas crianças? E aí eu não vejo o Conselho Tutelar assim nesse enquadramento com a escola. Eu gostaria muito que o Conselho Municipal de Educação, nós já chamamos eles por diversas vezes, para que juntassem a nós nessa luta, né? Fizemos um convite de 2 vezes, eles nunca compareceram, assim como o Conselho Municipal do Fundeb, que é o conselho fiscalizador do Fundeb, do FNDE, de todos os recursos. Aí qual é o olhar que eu tenho em relação aos conselhos? O Conselho da Merenda Escolar, que era para fiscalizar, cobrar, só assinar a prestação de contas se realmente, de fato, a merenda escolar tivesse dentro dos padrões e dentro do eixo que o Ministério Público, o Ministério da Educação, ela faz um parâmetro e um relatório para os municípios e para os estados. O Conselho Municipal do Fundeb, que também cobrasse, fiscalizasse, e o Conselho da Educação. O Conselho da Educação Municipal ele tem um papel fundamental. É também cobrar e fiscalizar das escolas públicas, quantidade de aluno em sala, o que é ofertado, se aquela criança está aprendendo, de regularizar as escolas. Nós temos aí diversas escolas de São Luís que não são regularizadas concretamente. E aí, o que eu percebo? Que esses conselhos, eles não estão a serviço da comunidade escolar, eles estão a serviço do governo. Isso aí é negativo para o sindicato, é negativo para a sociedade, é negativo para os pais. E aí eu ainda fico mais surpresa ainda porque nós temos representantes de pais dentro do Fundeb e nós temos representantes de pais
dentro do Conselho Municipal de Educação e representante de pais dentro da merenda escolar. Então, assim, eu lamento muito. Antes da nossa greve, nós tínhamos 13 escolas paradas por falta de condições de funcionamento, 13. E aí nós fomos conversar com o secretário de Educação a respeito das nossas condições de trabalho, a respeito dos nossos direitos estatutários, e em relação a várias demandas existentes na educação pública municipal, mas nós não fomos ouvidos. Se vocês forem fazer uma pesquisa de como estão as escolas públicas municipais, vocês vão ver que a situação em São Luís do Maranhão está grave. Ninguém consegue desenvolver a aprendizagem com as condições que são ofertadas hoje, não só para os nossos alunos, porque os professores fazem milagre e são heróis diante das condições que eles são impostas para ele poder desenvolver suas atividades. Eu não posso enganar os meus alunos enquanto educadora, dizendo que as condições que o município proporciona é a melhor condição. Eu não posso dizer para a nossa criança que passar o dia todo sem beber água, essa é a condição digna para os nossos alunos, porque o contexto da aprendizagem ela se dá nesses itens. A estrutura, os recursos pedagógicos, a questão do cuidado do aluno. Ele tem que ter o sanitário, ele tem que ter água de qualidade, ele tem que ter uma merenda de qualidade, ele tem que ter a escola como acolhedora de um processo diferenciado do que ele tem lá na casa dele. Ele tem que ter todos os parâmetros para que esse processo de ensino-aprendizagem possa ocorrer. A educação, para mim, ela é um óculos, sabe? A educação, para mim, o aluno chega sem conhecimento. Eu acho que a educação de São Luís precisa ser modificada e ela tem que ser um óculos que vai fazer aquele aluno enxergar a vida de uma outra forma. Não é só uma aprendizagem sistemática, mas é um aprendizado de vida, de o aluno conhecer os seus direitos, do aluno saber cobrar lá na sua sala de aula. Antigamente, nós tínhamos um projeto pedagógico que era para nós construirmos dentro das escolas lideranças. E essas lideranças, elas cobravam do professor, elas cobravam da escola, elas cobravam quando a merenda não estava legal, elas cobravam se não tinha biblioteca. E aí o aluno ele percebia. Agora, qual é a educação que nós temos hoje em São Luís? Nós temos uma educação que só é sala de aula, o quadro, as cadeiras quebradas. Tem um depoimento de uma criança da Wellington Delgado que ela diz que ela tem que chegar cedo, porque senão ela fica sem carteira, então ela tem que sentar uma carteira para 2 ou 3 alunos e aí o caderno fica no colo, então ela tem que chegar cedo porque ela não gosta de ficar com o caderno no colo. Então nós temos isso, qual é a escola que tem biblioteca? Um laboratório de ciência, um laboratório de informática. Qual é a nossa escola que nós temos hoje? A nossa escola que nós temos hoje é o que nós queremos dos nossos alunos amanhã, dessa sociedade que nós queremos amanhã. E aí, quando a prefeitura não existe uma gestão e um planejamento estratégico que venha oferecer isso aos nossos alunos, o que vai acontecer? Poxa, na minha casa eu já não tenho muita coisa. Vou para a escola, que é pior ainda. É preferível ir para onde? A rua. Aí a criança ela vai se deparar com as drogas, ela vai se deparar com a marginalidade, com a violência. Por quê? Porque os dois espaços, seja da família, onde ela passa fome, onde ela tem suas dificuldades, e a escola não é um espaço motivacional, não é um espaço de prazer, sobra ali a rua e vem a questão da violência. Nós temos dito isso para a Prefeitura de São Luís, nós temos dito isso para o secretário de Educação, mas infelizmente é deplorável hoje como se encontra a nossa educação. Então, eu espero que a população de São Luís, ela desperte para as problemáticas da nossa cidade, reflita e tome uma decisão coerente, porque se nós não fizermos isso, vai vir outro prefeito ou outro gestor que não
leve em conta aí a importância da educação pública e cada vez mais nós vamos ter os nossos alunos cegos diante da vida, nós vamos ter alunos analfabetos. Por quê? Porque um aluno que passa 2, 3 anos sem aula de português, sem aula de matemática, que eu considero as disciplinas essenciais, não as mais importantes, mas essenciais, porque é delas duas que você vai trabalhar com as outras disciplinas. Aí eu te digo que realmente a prefeitura ela tem feito um papel equivocado, porque em vez de ela desenvolver, ela está retroagindo nesse processo pedagógico. E aí nós vamos ter alunos piores do que nós temos. E não é isso que os professores querem e desejam.